noite. Boa noite, pessoal. Estamos ao Estamos ao vivo, aguardando vocês chegarem. Boa noite, Maria. Boa noite, Fátima, Fátima. boa Estamos aí no noite. segundo dia da maratona, a constelação Matheus familiar. Alvarenga está entrando também. E ontem foi um sucesso, né, pessoal? Que aula, hein? Vocês acreditam que, na verdade, nem caiu, né, A live foi de quase 70 minutos, né? Boa noite, Gustavo. Peraí que nós estamos só ajeitando aqui o OBS aqui. Esperando o convidado chegar. E o tema de hoje, gente, será hipnose e constelação familiar. Vamos tratar aí sobre questões relacionadas com o subconsciente. Vamos só baixar aqui. E aí, Matheus, tem que pedir para entrar, né? Pede pra gente, essa live está sendo transmitida aqui pelo Instagram e também no canal do YouTube. Aí, já está aí, ó. Aí você tem que pedir, tá aí. você tem que pedir para entrar na live, né? E aí, Marina, boa noite. Boa noite, Marina. E nós vamos ver também, entregar nessa live de hoje para vocês algumas questões relacionadas ao histórico das constelações familiares, como as constelações familiares surgiram, baseado em quais outras psicoterapias que corroboraram, né, com o que Bert Hellinger chamou de constelação sistêmica. E pessoal, para quem não nos conhece, eu sou Clara Fonseca, sou consteladora familiar, sou também advogada, mestre em Direito Sistêmico. Boa noite, Boa Matheus. noite, boa noite, Matheus. Eu sou Clever Brandão, também sou constelador familiar. E fui aluno do Matheus. Né, Matheus? Você tem curso de engenharia Tem também, duas né? engenharias. O Kleber fez uma frente de empresas, aí, com uma grande experiência de gestão empresarial. Então, É uma transição de carreira agora recente. Pulei para o mundo da constelação familiar e cada um vai se ajeitando. E eu e o Kleber fomos alunos do Matheus, viu, Matheus aí? Exatamente. Boa noite, boa noite, boa noite. 7 horas da manhã. Boa noite. Era a melhor turma de todas, né? Modéstia à parte. Não, e era assim, depois daquela turma que foi desmanchando, não teve mais nada. Agora a pandemia cortou a turma. Pessoal, mas era turma, não era de constelação, era turma de Muay Thai. Vocês têm noção que eu fazia Muay Thai às 7 horas da manhã? De luva e tudo? Eu sou suspeito para falar, né? Mas para mim não tem coisa melhor para começar o dia do que fazendo atividade física, né? E por isso que você está aqui hoje, nessa maratona da constelação, para falar de superação, para falar de como ressignificar as memórias, que muitas vezes são memórias que nem nos pertencem, são memórias do nosso sistema familiar, que nós, né, por uma questão de inconsciente coletivo, a gente repete para sermos leais ao nosso sistema e nos sentirmos pertencentes por uma das obras que foi contada ontem. Uma live muito legal com a doutora Fabiana Quezada, e a doutora Fabiana é presidente da Associação Brasileira de Direito Sistêmico, nacional, né? E também da comissão da OAB de São Paulo. Foi muito bacana, nós deu para a gente trazer um pouco do Poder Judiciário. Ontem, né? foi bacana. Ontem, para quem gosta do tema, foi um doutorado. Ontem eu fiquei só de aluno. Então, ontem foi bem enriquecedor e com muito conteúdo lá. E você sabe, Matheus, que essa maratona tem direito a certificado, né? Mas para o aluno ganhar certificado, tem que fazer um print agora nessa tela, ir lá e marcar todos nós. Todos nós. Tá, Matheus? Então... O microfone está baixo? Estou dizendo que o meu microfone... Estou ouvindo bem vocês. Tá então... Você sabe, gente, que às vezes passa a internet da casa da pessoa, porque outras pessoas falaram isso também, a gente assistiu a live ontem para a gente estar perfeito. Ficou perfeito. Pode ser o volume do telefone da pessoa também. Às vezes o volume do telefone está baixo e daí a pessoa está comendo mosca aí falando que o microfone aqui está baixo.
Matheus, mas se apresente, por favor, né? Fala aí pro pessoal como é que foi essa transição de carreira que você também fez, né? Que você também é constelador familiar, né? Esse momento agora é seu. Fique à vontade. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Kleber. Para quem me conhece, meu nome é Matheus. Para quem não me conhece, meu nome também é Matheus. Hoje eu estou como mentor de performance pessoal. Eu também atuo com constelação familiar, atuo com hipnose, mas o meu foco, o meu forte hoje é trabalhar medos. É trabalhar diretamente utilizando dessas técnicas, obviamente, com um processo de desenvolvimento da parte de performance pessoal. Como o Kleber disse, né, eu vim da área do Muay Thai, eu vim da área da luta, vim da área dos atletas e nada melhor do que trabalhar com performance. Né? Então hoje eu atuo diretamente trabalhando com a performance de cada um, porque eu acredito que não adianta nada nós querermos ter um emprego melhor, querer ganhar mais dinheiro, querer ter uma relação melhor com outras pessoas, se nós não cuidamos de nós primeiro. Então, Flávia, gratidão. Kleber, gratidão por essa semana, por essa maratona, por todo esse processo, pela parceria de sempre. Estou aqui para servir vocês e para contribuir com todo o meu conteúdo. E, além do print, eu quero deixar aqui também uma ação para vocês. Aperta o aviãozinho aqui e manda para 10 pessoas. As 10 primeiras, tá? Não precisa nem pensar, não. Aperta o aviãozinho aqui, manda para 10 pessoas para a gente poder começar a falar desse assunto que eu sou apaixonado, que é a hipnose. Bora lá, gente, porque assim, né, Matheus, cada um de nós sendo aí uma contribuição para que mais pessoas possam sair do estado de depressão, do estado de escassez. Muitas vezes a gente pode estar colaborando para trazer um novo percurso de vida para alguém. E essa é a nossa missão, né? Estamos sempre aqui mostrando que assim como nós fizemos uma transição de carreira, para que hoje a gente viva o melhor momento de nossas vidas, é possível que todo mundo também possa buscar, né, esse grande salto quântico que a gente, né, deseja a todos. E por que, né, Matheus? Constelação familiar e hipnose. Qual é a contribuição que uma ferramenta traz para outra? Eu acho que a gente podia falar um pouco, né, da história da constelação e também da história da hipnose. A história da constelação ela nasceu com Bert Hellinger. E uma das ferramentas que Bert Hellinger usou foi a hipnose. Então, e dentro do campo, né, dentro ali daquilo que a gente fala do campo morfogenético, daquele emaranhado, é que a gente percebe que também estamos num estado de hipnose. Exatamente. Até para Então, é onde a hipnose me chama muita atenção, porque ela ajuda a trazer à tona, né, os segredos das constelações, os traumas. Então, a gente precisa de aquela retoque seu em questão da hipnose dentro da constelação, já que você atua também com as duas partes. Porque, na verdade, gente, a constelação familiar, ela foi ressignificada no Bert Hellinger quando ele descobriu que ele poderia incorporar outras técnicas junto à constelação para trazer mais consciência para as pessoas. Porque já que a função da constelação familiar é olhar para o emaranhado e fazer com que esse fato, esse acontecimento, essa pessoa possa ser vista de uma maneira ressignificada pelo constelado, muitas vezes ele olha para o trauma e para o drama. Por exemplo, nós temos uma constelação de uma pessoa que foi assassinada, uma parente, né, a neta de um promotor de justiça que foi assassinado na cidade, onde ele era promotor do juiz, era promotor de justiça. Depois de muitos anos. E isso causou um trauma em diversas gerações. Quando elas voltavam naquele fato, aquele acontecimento, é como se o estado de mente delas ficasse realmente preso naquele trauma e drama, e várias outras gerações também fizeram sintomas e dinâmicas para honrar aquela morte daquele avô, muitas vezes criando doenças na família, muitas vezes criando escassez ou relacionamentos complicados, porque as gerações não se sentiam no direito de ser felizes porque houve um trauma, um drama naquela família. Então, Bert Hellinger usou a hipnose, usou a PNL, usou também Gestalt, terapia primal, terapia, análise transacional, para lidar com o trauma e drama que muitas vezes eles paralisam a pessoa, deixando ela presa, né, comumente, naquela idade que aquele fato, acontecimento ocorreu. Então, imaginar,
que, por exemplo, o pai de uma pessoa morra, ela tenha 3 anos de idade. Ela vai ficar presa naquela primeira infância, 3 anos de idade. Vai repetir o padrão de comportamento de uma criança, né? Muitas vezes vai agir com uma maturidade. Aí, Bert Hellinger incorporou a hipnose para lidar com esses estados mentais do inconsciente que precisam ser atingidos. Né, Matheus? Agora é com você. Bom, para a gente começar a falar de hipnose, eu prefiro começar falando o que não é hipnose. Porque esse nome de hipnose, no Brasil, ele traz consigo um misticismo muito grande, né? Assim como a própria constelação familiar. Todas as vezes que a gente fala sobre constelação ou fala sobre hipnose, a primeira imagem que vem na mente da grande maioria das pessoas é, por exemplo, o pica-pau fazendo assim com a mão, e aí passando um raio, passando uma onda, e a pessoa estando submetida aos comandos da outra. Então, para começo de conversa, hipnose não é mágica, hipnose não é submissão, não é controle, ninguém governa ninguém em um estado de hipnose. Hipnose não apaga a memória, hipnose não te faz esquecer nada, hipnose é um estado de atenção focado. Então, quando nós estamos falando no conceito de hipnose, é legal a gente trazer isso aqui, esse telefone aqui que vocês estão nos assistindo. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, ontem o Clever estava até comentando comigo que parece que foi quase 1h30 de live. E o papo estava muito bom e estava dando tudo muito certo. E eu tenho certeza que algumas pessoas que estavam na live nem viram o tempo passar. Isso é um estado de atenção focado. É o que a gente chama de estado de transe ou estado hipnótico. Quando você está vendo um filme que você gosta muito, a tua atenção está toda voltada para aquilo ali. E isso também é um estado de atenção focado. É um pouquinho diferente do flow, porque o flow ele é para coisas externas, para eu olhar para fora. A hipnose é um estado de atenção focado para dentro. Eu costumo brincar que nós fechamos os olhos para fora e abrimos os olhos para dentro, quando nós estamos em um processo de hipnose. E aí entra a constelação familiar. Muitas vezes, em uma roda de constelação, alguns participantes estão lá na roda de constelação, mas a cabeça está longe. A cabeça está lá no trabalho, a cabeça está lá nos filhos, a cabeça está no casamento, ou então a cabeça está no próprio problema. E Bert Hellinger, ele trouxe muito da hipnose, que é uma das vertentes, obviamente, da hipnose, que é a hipnose ericksoniana. Bert Hellinger esteve junto com Milton Erickson, que é o precursor da hipnose ericksoniana. E só para deixar mais claro aqui para quem tá vendo a gente, a hipnose ericksoniana é uma hipnose que ela é realizada através de metáforas, através de histórias, através de palavras e observação. Ela é um pouquinho diferente daquela hipnose utilizada para fazer processos, protocolos de regressão de idade, protocolos para acessar algum tipo de trauma. É uma hipnose mais voltada para histórias, metáforas, para conversar de forma indireta com o subconsciente. E aí, o Bert Hellinger, ele incorporou muito disso. Ele incorporou toda essa história, toda essa metáfora, toda essa maneira indireta de conversar com a mente subconsciente para deixar o processo de constelação familiar muito mais forte, porque afinal de contas, quanto mais focados nós estamos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos dentro do campo, muito mais forte é a constelação, né, Flávia? E a gente sempre tem, né, um jargão que a gente diz o seguinte, que o campo morfogenético, aquilo que se forma durante um processo de constelação, isso é muito interessante, né? Que eu já dei uma palestra lá na OAB e a gente foi explicar para os advogados o que era um campo morfogenético, trazendo uma cientificidade para isso. Você imagina. E aquilo que você falou, as pessoas acham que é um misticismo, né? As pessoas acham que ali vai acontecer uma macumba, sei lá, uma incorporação, alguma coisa. E não é nada disso, né? É uma pesquisa de pós-doutorado de Rupert Sheldrake, né? É um assunto tão sério que é reconhecido pelo SUS. A hipnose, a constelação. Muitas pessoas não sabem disso, que são alternativas de tratamento, terapias alternativas. Tudo reconhecido. Yoga, Reiki, Ayurvédica e a constelação familiar e a hipnose, o SUS reconhece. Então, é acessível a todos também.
Eu recebo um artigo da OAB Nacional e mostrando um workshop onde juízes, promotores e desembargadores num campo morfogenético, constelação familiar, chorando igual criança, então, ajoelhado, chorando. Por quê? É exatamente isso. É levar as pessoas para um determinado espaço da consciência, uma consciência alterada. Ali ninguém fica, né? Ninguém vai perder consciência, sei lá, tirar a roupa, nada. Você está ali respondendo pelos seus atos. Mas você entra no estado teta, que você se depara com algo tão importante que te aconteceu, que aquilo te dá um foco, uma direção. E há ali uma transmissão senso-neural, do representante da pessoa que está, o representante e o constelador, que leva a essas memórias que a gente chama de estado de hipnose. Então, a constelação usa hipnose o tempo todo, quando faz o constelado olhar para aquele momento aonde a questão foi amaranhada no sistema familiar dele, aonde originou aquele padrão de repetição, de uma crença limitante. A ressignificação daquelas memórias, a hipnose também é forte, abre os caminhos. Sim. Então é bem interessante. Então, eu gosto... Pode falar. Pode ser, por exemplo, um exemplo prático disso. A gente tem muita constelação, então vemos exemplos práticos. É muito comum, né, se a gente voltar lá na segunda geração dos avós, bisavós, e perceber que muitos deles foram separados da família por causa da guerra. Muitos que vieram da Europa. E naquele momento... que muita morte, né? Muita morte, guerra. Naquele momento do trauma, a criança com 3 anos, separada do irmãozinho que ela ama, aquilo paralisa a mente da criança e leva a uma repetição de padrões de comportamento. E a hipnose, juntamente com a constelação familiar, quando ela é trazida para o campo morfogenético, leva aquele olhar daquela memória que ficou estagnada, plasmada na mente da pessoa, trazendo para ela muitas vezes doenças, câncer. E quando a gente faz alguns enunciados declaradores, dentro do campo morfo, algumas palavras, né? Mãe, eu sigo você, agora já não sigo mais. Né? Eu deixo você na sua dor, eu fico a minha. A gente vai dizendo algumas palavras, aquilo a pessoa leva um estado de consciência. Ali você vê que a pessoa está hipnotizada. Né? E aí, nesse momento, até você fica hipnotizado. É legal trazer um pouco. Eu como professor, né, que já fui, eu gosto de trazer para o simples, para o tangível. E sempre quando eu falo de hipnose, eu costumo usar o exemplo dos alimentos. O que acontece? Eu não sei se já aconteceu com vocês que estão assistindo aqui. Se aconteceu, coloca aí nos comentários. Que às vezes a gente passa em algum lugar, a gente sente um cheiro específico. Sei lá, nós que somos aqui de Minas, sente um cheiro de pão de queijo. Aí o que acontece? Não é só o cheiro. Na hora você lembra. Nossa, esse cheiro me lembra a casa da minha avó, que eu estava sentado numa bancada de granito e na mesa tinha um papel em cima da mesa escrito não sei o que, o copo era lagoinha e o prato era assim, tinha um garfo e tal, e tal, e tal. E aí logo depois você fala assim, como que eu lembrei disso? E aí que entra o estado do subconsciente, né? O estado de acessar a parte subconsciente da nossa mente, porque, como eu disse no começo, ninguém esquece nada. Nós temos 2 compartimentos, falando bem de forma muito simples, nós temos 2 compartimentos, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então nós não esquecemos nada, está tudo guardadinho bem aqui, lá na memória de longo prazo. Só que tem algumas coisas que a gente simplesmente faz, porque se nós acessarmos aquelas memórias, entra no que a Flávia disse, aquela memória gera trauma, gera dor, gera sofrimento. E tudo que a nossa mente quer é buscar o prazer ou evitar a dor. E aí a gente simplesmente esquece. Eu esqueci, eu não lembro, eu não consigo me lembrar. E quando nós entramos em teta, quando nós entramos nesse estado de atenção focado, essas memórias vêm e aí entra o que o Clever falou sobre ressignificar. Porque, de novo, ninguém esquece nada. Eu queria esquecer... Né, pelo menos o que acontece muito nos meus pacientes, nos meus clientes, é situações de abuso. Não só abuso sexual, mas abuso de qualquer forma. Eu quero esquecer aquela situação de abuso. Ou então eu quero esquecer aquele traste que abusou de mim. Daí entra a maravilha da hipnose da constelação. Porque isso não é mágica. Não é fazer uma constelação que vai fazer isso aqui e a partir de amanhã tudo vai ser diferente. Ela traz um novo olhar.
E esse novo olhar traz o que o Clever falou, que é a ressignificação, que é olhar para aquilo e não sentir dor. Eu costumo brincar que a dor é um rio e a ressignificação é uma ponte que a gente constrói por cima do rio. Então você não vai deixar de lembrar de nada, você não vai esquecer nenhuma memória, você não vai simplesmente parar de sofrer de uma hora para outra. Com a constelação e com a hipnose, você simplesmente vai lembrar, vai olhar para aquilo com maturidade e não vai sofrer. Porque a dor, ela dói em todo mundo. Agora, o sofrimento é o que prende todo mundo que sente esse sofrimento lá na idade que vocês acabaram de falar. Sim. E aí, Matheus, conta um pouco pra gente da história da hipnose, assim, né? O que você acha relevante, né, para ser trazida, até mesmo numa didática, né? Ela foi iniciada com Freud, né? Freud que iniciou antes de 1823, né? Antes da psicanálise, né? E, na verdade, ela veio um pouquinho antes de Freud, né? Tanto que a hipnose, a própria hipnose, ela vem de outras pessoas. Freud tentou implementar, tentou utilizar da hipnose. Por um tempo, ele conseguiu, assim, depois ele abandonou a hipnose, falou que aquilo não funcionava, e aí outras pessoas foram entrando, né? Para não entrar em argumentos muito técnicos aqui, mas a hipnose, ela vem justamente como uma forma de se tratar, de se olhar, de se cuidar daquilo que conscientemente a gente não vê. E algo que eu acho muito importante foi o que me levou a encontrar a hipnose, a usar a hipnose, a ter isso como uma ferramenta dentro do meu trabalho, né? Quando eu estou falando de desenvolvimento pessoal, quando eu estou falando de performance pessoal, a gente entra em um ponto-chave, que é todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo sabe que tem que ter disciplina, todo mundo sabe que tem que comer bem, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, todo mundo sabe que tem que manter bons relacionamentos com o marido, com a esposa, com a família. Só que aí acontece uma coisa que embanana tudo, né? Emaranha tudo. Por que mesmo sabendo, as pessoas não conseguem materializar essa sabedoria? Por que mesmo sabendo que não pode trair, tem pessoas que traem e elas só se arrependem depois que concluíram o ato? Por que tem pessoas que sabem que tem que gastar menos do que ganha, só que o dinheiro entra e na hora que entra ele já sai? Por que isso acontece? Por que mesmo sabendo o que deve ser feito, as pessoas ainda não fazem? E aí que veio a minha curiosidade. Eu falei, não é possível. Não é possível que as pessoas, elas são tão desconexas da realidade assim. E com a hipnose eu entendi que não é bem assim. Com a constelação eu entendi que não é bem assim. Porque 50% de nós são os fatores epigenéticos, que é a minha escolha, o meu ambiente, os meus hábitos, as minhas rotinas. Só que 50% é carga genética. 50% é papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó. É tudo isso que, querendo ou não, traz muita coisa. Aí eu entro dentro da hipnose em alguns padrões que eu já vi dentro de processos de regressão de idade, como, por exemplo, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E aí a gente entra numa família onde a avó era dentista, a mãe é dentista e a filha quer ser engenheira. Aí a mãe, com o maior amor do mundo, que a gente sabe que isso aí não é por querer, isso é uma demonstração de amor, a mãe vira e fala assim, você não vai ser engenheira. A sua família toda é dentista. Por que você vai ser engenheira? E aí a filha vira dentista. Por quê? Ela sabe que ela quer ser engenheira. No coração dela arde uma vontade de fazer alguma ciência exata. Só que ela acaba fazendo a odonto. Por quê? Porque ela quer? Não, não é porque ela quer. Por quê? Eu quero agradar minha mãe? Talvez conscientemente ela nem fale que ela queira agradar a mãe. Só que existe algo muito mais forte que faz com que ela siga esse caminho. E aí a hipnose entra. E não só para isso. Nos casos de compulsão alimentar, alguns casos de obesidade mórbida, alguns casos de
burnout, né, que é o que a gente chama de estresse em virtude de trabalho, que é o burnout, não é porque a pessoa simplesmente quer trabalhar muito. É porque dentro do processo de hipnose ou abrindo o sistema da constelação, a gente começa a notar que isso tudo é uma manifestação de algo que está emaranhado, que está desordenado lá atrás. E isso faz com que a pessoa simplesmente repita um padrão que às vezes ela nem sabe que tem. Tem pessoas que trabalham muito, e aí você pergunta assim, tá, mas como que seu pai era? Nossa, meu pai vivia para o trabalho. E o seu avô? Não, meu avô abandonou a família toda para ir trabalhar e ele só mandava o dinheiro para casa. Pois é, seu avô trabalhava muito, seu pai trabalhava muito, agora você está trabalhando muito. Será que isso é coincidência? E por esses e outros motivos que eu comecei a entrar nessas terapias. É para entender que, na verdade, não é só a nossa cabeça, não é só a nossa mente, não é só a nossa criação. Não são, por exemplo, os meus 28 anos de vida que me formaram. Tem coisa do meu pai, tem coisa da minha mãe, tem coisa dos meus avós. Eu vou ser vulnerável aqui e abrir isso para todo mundo. Eu tinha mais de 80 mil reais de dívida. Eu tinha mais de 80 mil reais de dívida. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui constelar isso. E sabe o que eu vi? O meu avô tinha muito dinheiro devendo. Ele devia muito dinheiro. Ele devia muito dinheiro. E aí eu fui notando aquilo. E daí veio outro padrão na minha vida. A vida inteira eu escutei meu pai e minha mãe falando assim, Mateus, junta dinheiro, porque se acontecer qualquer desgraça na sua vida, você tem o fundo de emergência. Mateus, junta dinheiro, porque se acontecer qualquer desgraça na sua vida, você tem um fundo de emergência. Só que com 13 anos de idade, a empresa do meu pai faliu. E depois, 2 anos depois, ele abriu outra empresa e a outra empresa faliu. E aí, depois de um tempo, a outra empresa faliu. Foram 3 falências consecutivas. E sabe o que aconteceu? Todo o dinheiro que entrava na minha conta, eu gastava. Todo o dinheiro. Não importa se eu ganhasse 1.000, se eu ganhasse 2.000. Teve uma vez que eu tive um emprego no shopping, eu ganhei 6 mil reais no mês com 18 anos de idade. Sabe o que eu fiz? Gastei. Só que aí, em um processo de constelação, junto com o processo de regressão de idade, eu entendi. Sabe por que eu não juntava dinheiro? Porque inconscientemente eu tinha medo de que acontecesse comigo algo que aconteceu com os meus pais e desestruturou minha família toda. E aí eu pergunto para quem está aqui, quando que conscientemente eu ia ter essas associações? Quando que conscientemente eu ia entender que por algo que o meu avô fez, eu estava pagando no meu próprio corpo, na minha própria vida, na minha própria família? Quando que eu ia imaginar em sã consciência que algo que aconteceu com o meu pai, que eu sofri muito com isso, ia ser um gatilho para que eu não pudesse juntar dinheiro? Então essas são as maravilhas que a hipnose e a constelação familiar me proporcionou. E hoje é isso que eu proporciono para outras pessoas. É entender que às vezes nem tudo é preguiça, nem tudo é safadeza, nem tudo é procrastinação, porque agora virou moda, né? Falar que eu procrastino muito, que eu não sei o quê, não sei o quê. Às vezes não é isso. Às vezes é algo que a gente tem que olhar lá atrás, seja lá atrás na nossa infância ou transgeracionalmente falando, que simplesmente desarmando o gatilho vai acabar com tudo. Vai acabar com esse loop, né, que a gente fica. Isso. E esse assunto é tão interessante que inconscientemente, nesses exemplos assim, que você ficaria devendo para honrar aquele avô, para se sentir pertencente à família, só devendo. Né? Então, só interromper um pouquinho aqui, que essa live está sendo transmitida também pelo YouTube. Tá? E tem Legal. A Patrícia está falando que citamos um exemplo dos alimentos, deve ser na questão da hipnose. Mas é comum também acontecer com lugares, não é? Acontecer com o quê? Eu não memórias, ouvi? Né? Ela está falando, deve ser do cheiro dos alimentos, daquela hora que Sim. estava falando dos lugares também. Que os lugares também eles fazem, né? A gente acessar uma memória. Muitos chamam de déjà vu, né? Eu já estive aqui, né? Às vezes até mesmo tem alguma ligação com algum tipo de memória aí de transgeracionalidade. Às vezes você nem foi naquele lugar, mas se há no seu inconsciente coletivo, né, alguma lembrança de algum ancestral seu que teve ali ou que vivia uma situação parecida, automaticamente isso vem à tona e você é lembrado sim
dessas memórias no seu inconsciente. O interessante, né, Matheus, quando a gente fala como é o processo de cura que essas terapias breves trazem, muitas vezes é muito questionado, porque, igual a Fabiana dizia ontem, advogada, isso não é mágico, mas parece mágico. Por quê? Às vezes a pessoa está há 15 anos num processo tentando descobrir o porquê da dor de alma dela, o porquê da escassez dela, o porquê ela só escolhe um homem trapo, ou porque ela só se envolve em relações mal sucedidas. E aí, quando ela faz uma constelação, uma hipnose, tem que o Einstein, né, chamou na física quântica de efeito EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, que é aquele efeito que leva a sua mente para aquele determinado momento onde houve o trauma e o drama, e aonde você pode ressignificar imediatamente, dizer isso não pertence a mim, isso pertence ao meu avô, isso pertence, essa falência pertence ao meu pai, esse relacionamento difícil, isso pertence à minha avó. E quando você se depara com isso, tem uma outra máxima também da constelação que fala o seguinte: tudo que a gente esconde, nega, a gente repete. E tudo que a gente vê, enxerga e inclui, a gente pode ressignificar. E aí a mágica acontece. Quando você percebe que aquela depressão, que aquela tristeza que você tem, ou que até um tema da live de hoje, o porquê você escolhe relacionamentos complicados, relações afetivos que trazem muito desgaste emocional, ou que levam a verdadeiras vias de fato de violência, violência emocional, violência física, isso pode não ser seu. Isso pode ser uma memória de uma avó, de uma bisavó, que no seu sagrado feminino daquela família, você precisa sofrer e atrair para si relacionamentos complicados para honrar aquela avó e aquela bisavó que também sofreu abuso. E quando você na constelação se depara com isso, imediatamente a sua mente consciente te leva para um lugar de falar: opa, 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 para, isso não é seu. E a gente entra com os enunciados aclaradores, fala assim: você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, vou te honrar com a minha alegria, com a minha felicidade. Automaticamente a pessoa cria um caminho neural, isso é imediato, que no dia seguinte ela pode ter a cura que ela tanto almejava. E aí que a gente vem dizer, isso acontece também com a hipnose, é trazer um estado de consciência no inconsciente coletivo que pode estar durando aí, sei lá, 3, 4 gerações, que tem aquela máxima, né, que o que é calado numa geração, a segunda ou a terceira traz isso, né, embutido no seu corpo, Sim. nas suas reações, nas suas atitudes e até mesmo nas dinâmicas que ela vem a produzir como doença, falência, escassez, abusos, né, Matheus? E é incrível falar disso porque a hipnose ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela te dá possibilidades. Ela te dá, na verdade, causas justificativas, entendimento, consciência e, como o Freud diz, tudo aquilo que vem à luz se esfacela. Você precisa olhar para aquela sombra e na hora que você coloca luz naquela sombra, você vê que não é nada. E dentro da hipnose acontece isso também. Às vezes a pessoa passa por um processo depressivo, né? Eu atendo muitos clientes, muitos pacientes que estão extremamente ansiosos, principalmente agora. E a gente vai olhar para essa ansiedade. Só que o mais maravilhoso da hipnose é o seguinte: hipnose não resolve problema, ela te dá opções. Tem um trauma, sofri um abuso, ok. Fiz a hipnose, a situação vai parar de acontecer? Não, não vai parar de acontecer. Eu não vou vir aqui trazer um mundo de borboleta, porque não é assim, a gente sabe que não é assim. Agora, o mais maravilhoso é que quando acontecer, você vai ter duas opções: olhar com o sofrimento ou olhar com maturidade através da ressignificação. Entender que talvez aquilo não é seu. E assim como o Bert, assim como vocês utilizam da hipnose dentro da constelação, eu utilizo a constelação dentro da hipnose. Já é até respondendo o Júnior aqui, que ele mandou a pergunta. Eu percebo os emaranhados e eu faço os movimentos em transe. Sim, durante o processo de regressão de idade, se for necessário, o que eu faço? Eu dou o comando, peço para a pessoa, por exemplo, eu vejo que o emaranhado está ali com a mãe, está ali com a avó, está ali com a questão familiar materna, daí eu peço para a pessoa, eu convido a pessoa a visualizar a mãe, visualizar a avó, daí eu peço para ela ajoelhar. E a nossa mente, ela não sabe a diferença do que é real, do que é imaginário. De olho fechado, eu posso ter os mesmos sentimentos que se eu tivesse realmente ajoelhado na frente da minha mãe.
Tanto que muitas pessoas sonham que estão caindo e acordam assustados. Ou então sonham que estão fazendo xixi no banheiro, acordam e faz xixi na cama. A nossa mente, ela não sabe essa diferença do que é real e o que é imaginário. Então, eu utilizo, sim, processos, né, de constelação dentro da hipnose, porque deixa tudo muito mais forte. E só respondendo aqui o Robson, os sonhos, Robson, eles são manifestações do subconsciente, sim, tá? São formas de trazer algumas coisas, só que tem que tomar muito cuidado para não interpretar o sonho, como dizem no direito, ipsis literis, né? Sonhei que minha mãe estava morrendo, daí minha mãe vai morrer. Não é bem assim. Porque Milton Erickson, que foi lá o parceiro de Bert Hellinger, ele falava muito isso. O nosso subconsciente conversa o tempo todo conosco de forma lúdica, através de metáforas. Então, se você sonha com uma cobra, olha para aquilo, observa aquilo e tenta trazer aquilo para o teu contexto, tenta ver qual que é o significado que você vai dar para aquilo ali. Porque você sabe melhor do que ninguém as tomadas de consciência que você vai ter. E às vezes a cobra é só uma manifestação do teu subconsciente para representar uma traição que você teve com X idade. Não sei, mas você sabe direitinho. Basta você olhar para aquilo com um olhar de amor e não ter que ficar procurando na internet o significado do sonho. Porque cada pessoa, ela é dona da tua própria mente, da tua própria história. Então, a forma com que o meu subconsciente conversa comigo é diferente da forma com que o subconsciente da Flávia conversa com ela e o do Kleber conversa com ele. Só que, quando nós estamos juntos, existe algo maior, que é o inconsciente coletivo. E acima do inconsciente coletivo tem o nosso inconsciente coletivo familiar. Então, eu costumo dizer, né, só para encerrar minha fala aqui, que eu amo a constelação e a hipnose por quê? Processo de hipnose, processo terapêutico de hipnose, nós trabalhamos com o inconsciente individual. Trabalhando com traumas, trabalhando com memórias, com ressignificação do inconsciente individual. E a constelação, nós trabalhamos com o inconsciente coletivo familiar. Então, utilizando as duas técnicas juntas, nós conseguimos algo muito mais forte, que é trabalhar o meu subconsciente, aquelas trilhas neurais que estão comigo desde o momento da minha pré-concepção até o meu inconsciente coletivo familiar, que aí vem da transgeracionalidade. Agora, eu tenho uma compulsão alimentar. Até que ponto que minha compulsão alimentar é do meu subconsciente ou até que ponto que a minha compulsão alimentar é do meu inconsciente coletivo familiar? Não sei. Por isso é maravilhoso usar as duas técnicas juntas, porque a gente trabalha barba, cabelo e bigode, né? Isso. E você deu um exemplo aí que é muito comum nós encontrarmos isso no campo da constelação quando nós vamos ver um lado na questão do abuso. Né? Então, inconscientemente, temos que ressignificar toda aquela visão que nós aprendemos, que vieram com a gente do nosso passado. E, na realidade, nós temos que entender, sem julgar, saber que aquele abusador, talvez ele seja abusado, que foi a forma que ensinaram para ele. Olhar com amor, né? Junto com a constelação, né? Naquele processo das frases, dos enunciados aclaradores, né? Que são frases hipnólogas, né? Hipnotizantes, né? E é usado no processo de ressignificação e de limpeza, né? Para a pessoa entender o que é. Mas é aquilo que você falou, não vai sair da vida dela. Ela tem que achar uma nova forma de olhar para aquilo. Né? Então, muitas vezes surte muito efeito, porque a gente também tem uma máxima, né, do ordenamento da visão sistêmica, que acontece os abusos quando, né, o pai daquela pessoa também foi abusado, quando houve uma história. Então vamos pegar, né, a pessoa, o algoz e a vítima, né, voltando àquela história de ontem, que a gente chegou à conclusão que o direito sistêmico está aqui para parar de julgar, e sim para ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz uma constelação hipnose, aqui a gente também não tem a visão de ser juiz de ninguém, né? De crucificar ninguém. Aqui é simplesmente trazer um novo olhar para aquele trauma, aquele drama, no caso aqui do abuso. O abuso tem uma história
por trás disso, como o Kleber falou, de também um histórico no abusador de abuso. Então, ele vem vítima de vítima e acaba perpetuando aquela realidade. Ele fez o que ensinaram para ele, né? Então, E Bert diz pra gente olhar para tudo isso com olhar de amor, né? É um olhar de julgamento que até mesmo para nós, né, terapeutas hoje, atuar isso dentro do campo, né, temos que saber separar a questão desse julgamento para não entrar no campo do cliente também. Mas o que surte muito efeito nessa conjunção, pessoal, entre hipnose e constelação familiar, é quando se deparar com uma situação dessa, ativar um novo gatilho mental de levar a esse significado de aquela pessoa, ela, na verdade, ela atraiu aquela situação para ela do abuso. Muitas vezes é difícil de entender isso, né? Vocês podem achar que a gente está banalizando a dor, mas não é. A questão não é essa. Eu estou falando que à luz de física quântica e à luz desses emaranhados inconscientes que nós temos. É como se, para fazer jus direito àquela dor do sistema familiar, um vai ter que tomar a posição da vítima e o outro tomar a posição do algoz. Né? Para que haja aquele fato, aquele acontecimento naquela família a serviço da vida. Para que venha uma pessoa, conforme diz Bert Helling, chamado os buscadores, e todos nós que estamos aqui assistindo a live, também participando, com certeza somos esses buscadores que estamos aqui numa frequência interligada com esse assunto. Né? Ninguém está aqui por um acaso, a gente está reverberando com isso aqui, porque a gente tem talvez essa missão perante o nosso sistema familiar de ser esse buscador que vai dizer para todos os nossos ancestrais: chega, agora acabou. Agora esse gatilho mental não vai mais atrair um relacionamento abusivo. Não agora eu faço atrair diferente, né? Afetivos que vão me trazer dor. Chega nessa palhaçada. Eu vou olhar para todos vocês com amor e vou, a partir de agora, atrair numa frequência eletromagnética outro tipo de padrão de homens ou mulheres para que eu me relacione. A gente sempre recebe, Matheus, pessoas nos pedindo, né? Talvez algum exercício, algum posicionamento sobre relações abusivas. Né? A gente acha que não, mas isso é mais comum do que a gente imagina. As pessoas vivem isso. E o abuso, minha gente, não é só o abuso físico, o abuso emocional pode trazer marcas assim, indeléveis numa pessoa. Às vezes ela pode ficar paralisada perante o relacionamento. Só para exemplificar aqui, só para exemplificar brevemente, eu fiz um processo de hipnose com uma pessoa que ela tinha dificuldade de falar em público. É um dos casos que a gente mais atende, é medo de falar em público. Daí, sabe o que aconteceu? Papai chamando o filhinho de burro, porque o filho tirou nota baixa. Então as pessoas acham que abuso é abuso sexual, é abuso de bater, mas o simples burro que o pai falou com o filho fez com que ele, depois de alguns anos, desenvolvesse esse medo de falar em público. E junto com isso, teve outro episódio no mesmo processo de regressão de idade que ele criança, foi até os pais estavam conversando, e daí os pais mandaram ele calar a boca. Então foi um cala a boca e um burro que despertou esse medo. Não foi, ninguém bateu em ninguém abusou sexualmente de ninguém, foi simplesmente uma palavra que fez todo esse estrago, né? Porque você perde oportunidades por não saber falar bem, você perde negócios por não saber falar bem, você perde amizades, perde relacionamentos por não saber falar bem, da mesma forma de comer, da mesma forma de treinar, de qualquer outra coisa que a gente vá falar aqui. Você perde essas oportunidades justamente porque... É uma palavra para mudar a história da pessoa toda. Um depoimento meu pessoal, meu pai, quando era vivo, meu filho era pequeno, meu pai, na simplicidade dele, ele chamava o meu filho Arthur de bicho do mato. Ô, bicho do mato, vem cá dar um abraço no avô. Ninguém imagina um estrago. E não é por querer, né? Uma criança de 2 anos ser chamada de bicho do mato, e o bicho do mato que ele conhecia era um bicho dos desenhos animados, né? Na época ainda podia a criança ver um bicho do mato comer um bonequinho, né? Então pensava que deu uma atrapalhada boa, mas deu aquela ressignificada. Uma vez nós tivemos a situação de uma pessoa que ela desenvolveu um problema de gagueira, né? Ela tinha um problema de dicção,
porque quando era pequena, né, nós conseguimos ver isso também nos emaranhados, também a gente usa um pouco de hipnose, né, para fazer, muitas vezes, atendimento de constelação familiar. Era uma criança que foi tomar um banho muito quente, ela começou a chorar, e a tia falou assim, engole o choro, engole o choro. Ela engoliu, ela, né, literalmente o choro ficou gaga. Então, Vou interromper vocês aqui, porque agora nós temos 13 minutos, mais ou menos, aí a gente poderia responder aqui a pergunta do Robson e da Patrícia lá, que ela está falando um pouquinho, para poder falar um pouco mais do subconsciente. É um tema muito longo, né? Mas dá uma tese aí na questão do seu subconsciente em relação à constelação e hipnose. E só responder do Júnior, o Júnior aqui antes, o Júnior mandou lá em cima lá uma pergunta falando se eu já tive algum paciente que entrou em parafuso ou entrou em desespero após a hipnose. Júnior, sim e não. Sim, porque tem pessoas que não conseguem aceitar a realidade que lhes foi mostrada. E não, porque um processo de hipnose feito por um profissional, ele é um processo pautado em segurança. Então, antes de qualquer processo de hipnose, eu faço acordos com você, onde você vai confiar no meu processo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não consigo entrar no teu subconsciente, até engatando no subconsciente aí. Eu não consigo entrar no teu subconsciente. É você que caminha por dentro das suas memórias. O que eu sou como hipnoterapeuta? Eu sou só o GPS. Eu sou só o guia turístico do teu subconsciente. Porque se você se deparar com alguma coisa lá dentro que você não quer ver, por exemplo, situações onde filhos presenciaram os pais sendo assassinados. Olha que cena forte. É uma situação que a pessoa não quer voltar lá, mas ela precisa voltar lá para ela ressignificar aquilo. E aí o que acontece? Como o processo é pautado em acordos, eu desenvolvo um nível de confiança com a pessoa para que ela confie naquilo que eu diga e confie nas técnicas que eu passe para ela. Porque durante todo o processo eu vou dando comandos para a pessoa. E a pessoa tem que fazer o que eu estou pedindo, porque se ela não fizer, ela vai entrar em um modo de sofrimento. E daí é o modo de sofrimento dela. Mas ela consegue sair de lá, né? Eu não vou falar que eu tiro ela de lá, mas eu dou comandos para que ela volte para aquele estado de atenção focado no aqui e agora. E entra em parafuso sim, só que não permanece lá por muito tempo não, porque a relação de confiança entre o terapeuta e o cliente e o paciente tem que ser estabelecida. Se o cara fizer de qualquer jeito, pode dar problema, pode desenvolver coisas piores, mas comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, porque eu deixo tudo muito bem alinhado durante todo o processo. Agora, vocês querem pontuar alguma coisa antes de falar do subconsciente? Eu preciso trazer só uma noção, né, do subconsciente, que é um dado que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: comumente, 95% dos nossos atos, das nossas atitudes, de tudo que a gente faz, está no nosso inconsciente. É de lá que vem a repetição de padrão de comportamento. É de lá que vem os medos, é de lá que vem a memória do fracasso, que também é nosso tema da live de hoje. E é de lá que vem toda aquela conduta de automatismo que a gente faz, muitas vezes, querendo já ressignificar, mas às vezes apresentando algum tipo de resistência. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que fumar faz mal à saúde. Mas lá no inconsciente tem algum gatilho mental que ele faz uma neuroassociação de que fumar é prazeroso, mesmo sabendo que está matando as suas células. Porque ele não consegue mudar uma memória que está localizada nesse id, que a gente precisa alcançar e olhar e trazer isso para a consciência. Tá? Então, assim, como é que a gente muda o estático do subconsciente, para depois passar a palavra do Matheus? Aí eu vou pedir com aspas para dizer de uma técnica que eu adoro, não tem nada a ver com a live de hoje, mas eu senti de falar isso, que é a barra de Axis. A barra de Axis foi uma técnica que eu e o Cleber utilizamos, também facilitamos essa técnica, que eu realmente fiquei muito assim, com muita surpresa de ver como é rápida essa limpeza de padrão de comportamento dessa técnica, tá? Constelação usa isso, hipnose usa isso, qualquer terapia que visa ressignificar essas nossas crenças e esse padrão de conduta que a gente faz sem pensar no automatismo é uma forma de atingir o subconsciente. Agora é com você, vai lá, Matheus, que nós temos poucos minutos. Pessoal, na verdade eu propus também aqui para a gente fazer um exercício de hipnose,
né, um exercício aqui, né, com os enunciados aclaradores da constelação para a gente atingir esse estado teta. Vamos ver como é que vai ser. Tem 9 minutos aqui. Dá para a gente encerrar com O que você acha, Matheus? Um exercício aí, uma indução de hipnose com limpeza de memória do inconsciente coletivo familiar de fracasso e de abuso. Muitas pessoas que estão aqui hoje, eu conheço a história, são pessoas que estão sofrendo abuso hoje no casamento e, de repente, alcançar esse inconsciente aí, né? Senão a gente conduz aqui, assim, ajudando, apoiando a gente, tá? Com palavras, né? Sentir os olhos cansados. Não sei, me sentiu aqui de eu te desafiar. É live, ao vivo. Eu tenho uma reunião 8 horas, né? Se der para fazer em 8 minutos, vambora. Não, é aqui, é 5 minutos. 5 minutos. O que você acha? 5 minutinhos, assim, só para o pessoal entrar, relaxar. Talvez com uma respiração. Vai, tudo bem, por mim, tudo certo. Se as pessoas quiserem ir ficar em uma posição confortável. Pode ser? Pode ir, vambora. Tá, então você quer responder alguma coisa sobre o subconsciente aí pra Patrícia? Bora aí que eu controlo. Vamos fazer na prática. Vamos fazer na prática. Vamos fazer na prática. Todo mundo fica em uma posição confortável. Porque, pessoal, isso é muito interessante. É porque a gente precisa trazer realmente isso para a prática. A gente precisa trazer isso para que essa live realmente faça sentido para você. Escutar isso, que a gente precisa olhar para essas memórias, é importante. E não fazer o exercício, não se esforçar, é quedar a inércia, é falar e ficar na teoria. Então vambora que o tempo está... Gatilho. Né? E toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, a gente está aqui com meditação também ao vivo. A gente sempre faz, né, uma indução à hipnose, ao mindfulness, que é a nossa palestra de manhã. Por quê? Porque essa mente, gente, tem que ser dominada. Nós, buscadores que estamos aqui, a gente tem que saber lidar com essas memórias, para que a gente não venha a repetir padrão de comportamento. Mas então vamos lá, pessoal. Vamos será que aí caiu. Quer pôr uma musiquinha? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, até o Matheus voltar, nós vamos sentar agora numa posição confortável, tá? Nós vamos sentar e vamos, então, nos ater ao nosso corpo, a espinha ereta, tá? E vamos agora fazer uma respiração profunda. Nós vamos respirar em 3 tempos, guardar o ar em 3 tempos, soltar o ar em 6... e ficar no vazio, depois inspirar de novo, porque todo o processo teta de acessar o inconsciente vem também com uma respiração. A gente precisa respirar, tá? Respirar de forma consciente. Então, de preferência agora, olhe numa posição fixa o seu olhar. É um momento que é só seu, tá? Esqueça tudo à sua volta, traga sua mente para agora, para esse estado de presença. E vamos agora respirar de forma bem consciente. Inspira em 3 tempos, guarde o ar em 3 tempos, solte o seu ar em 6 e fique no vazio. Inspire mais uma vez de forma consciente. Guarde o seu ar, solte o seu ar em 6 tempos e fique no vazio. E agora nós vamos abrir os nossos olhos. Vamos tentar olhar para cima. Quando a gente sentir a nossa pálpebra pesada, nós vamos fechar os nossos olhos, sentir a pálpebra fechando. Abre os olhos de novo, olhe para cima, tentando olhar aqui para a sua sobrancelha. Fecha seus olhos. Abre os seus olhos, olhe para a sua sobrancelha. Vai fechando os olhos, cada vez mais fundo, mais fundo. Abre os olhos, olha para cima. Fecha os olhos devagar. Quer continuar, Matheus? Abre os olhos, olha para cima. Muito bom. Fecha os olhos devagar. É isso. Continuem de olhos fechados. E eu convido vocês agora a brincar de imaginar, brincar de sentir, brincar de perceber. Perceba agora como a sola do teu pé encosta no chão, no chinelo ou no sapato. Agora,
Olha como o teu quadril, como você está sentado. Sinta a sua perna na cadeira, ou na mesa, ou na cama. Eu não sei, mas você sabe o que você sente. Agora, sinta a sua mente. Lá no fundo, do mais profundo, do mais profundo, do teu subconsciente. Você sabe o caminho. Você sabe como chegar lá. Nós somos só os guias. Permita agora que você seja conduzido naquela memória, naquele fato, acontecimento, naquele momento, aonde você sofreu um abuso emocional, um abuso físico, um momento que te trouxe um grande reflexo na sua vida e que precisa ser olhado, ser visto e ser incluído. Sem nenhum julgamento, sem nenhum tipo de projeção expectativa, você simplesmente vai olhar para essa memória e dizer: eu vejo você. Eu reconheço a importância que você tem no meu sistema familiar, na minha vida. E a partir de agora, eu liberto você do meu inconsciente e deixo você ir para que eu possa ressignificar tudo em minha vida. Sinto muito. Se em algum momento eu te julguei, se eu te responsabilizei por tudo que me aconteceu, se eu fiquei no lugar de vítima esperando que isso pudesse ser trazido ao meu consciente, para que pudesse existir um novo recomeço. Eu agradeço pelo aprendizado que eu tive até aqui, com tudo isso que você me ensinou, e a partir de agora, eu deixo você ir para que eu seja feliz e você também. Se eu te magoei, se eu te feri nessa e em outras existências, sinto muito. Eu atraí você na minha vida, a bem do meu serviço e do meu sistema familiar. E vai percebendo chips, implantes energéticos sendo retirados do seu inconsciente, do seu sete corpos, energias condensadas. Simplesmente permita agora um novo ciclo na sua vida. Você não precisa mais guardar essas memórias. Vai se despedindo, vai se desconectando, ficando só com o que for bom. E o que não for, simplesmente deixe ir. Vai tomando consciência de onde você está, do aqui e agora, trazendo consigo a sua melhor versão, trazendo tudo aquilo que for bom. Porque a partir de agora, tudo vem até você com alegria, abundância, facilidade e glória. Vá sentindo seus pés, suas costas, sentindo onde você está sentado e se sentindo na melhor versão de você mesmo. Vá voltando devagar. E agora simplesmente abre os seus olhos. E entre em estado de gratidão. Gratidão, pois a partir de agora você tem um comando de tudo que te acontece. Simplesmente vendo e ressignificando todo o fato e deixando ir. Vamos voltando devagar. Que lindo, que lindo. Muito bom. Matheus, muito obrigado. Eu sei que você está com o tempo estourado aí. Gratidão pela sua presença. Pessoal, a gente gostaria de dizer para vocês que o Matheus é um parceiro nosso, que vai estar aqui no nosso curso, ao final da maratona. Né? Estamos juntos aí, ressignificando várias coisas, né, Matheus?
transição de carreira. Exatamente. Depois o Matheus tem uma história de superação muito bacana que ele fez, né? De emagrecimento, né, Matheus? O acidente que ele teve. Ele vai estar aqui. Você tem um treinamento dessa parte também, Matheus? Tenho um treinamento dessa parte de emagrecimento, tenho um treinamento dessa parte de transição de carreira. E tudo aquilo que foi fonte da minha transformação, eu tenho hoje disponível para que outras pessoas possam passar por isso também. E vai ser um prazer levar um pouquinho disso na maratona, no curso, na nossa parceria e, com certeza, juntos poder alcançar a maior quantidade de vidas possível. Bora lá, pessoal. Bora Todo lá. mundo aqui é responsável, viu? O que a gente está vivenciando aqui, outras pessoas precisam estar aqui conosco. Pega esse aviãozinho, via essa live, para alguém que está no vitimismo e acha que não tem solução para a vida, porque tem um trauma, porque sofreu um abuso. Tudo é possível, gente. Né? Se a gente escolhe, se a gente toma esse caminho de escolha, de ressignificar tudo, né? É alegria, facilidade e glória, né, Matheus? Parece não é mágica, mas é. Na verdade, assim funciona. Tá? Não é mágica, mas é mágico, né? É mágico. É bruxaria. Tá? Pessoal, Gratidão. amanhã, terceiro dia, dá um print aí, mostra que está aqui com a gente para ganhar seu certificado. Posta aqui nos stories, marca todo mundo. E até amanhã. Gratidão. Que ótimo. Gratidão. Boa noite, Valeu. pessoal. Obrigado. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.